Querido irmão, querida irmã, neste domingo 11 de agosto celebramos o 19º domingo do tempo comum. Ousamos hoje, mais uma vez, chamar o Deus Altíssimo de Pai. No Evangelho deste domingo, escrito por São João, Jesus explica mais uma vez que é o pão da vida. Isso escandaliza os judeus da época que não compreendem como um ser humano pode se colocar nesta posição. Mas Jesus não é apenas um homem, é também o próprio Deus, que deu a sua carne pela salvação do mundo. Se você deseja ser saciado pelo pão vivo descido do céu, Filho de Deus, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo nosso pároco, Padre Antônio José. Se desejar, compartilhe com alguém querido. Você pode levar o pão dos anjos a um irmão necessitado. Deus abençoe muito você e sua família. E um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de todos os santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: Eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: Não é este Jesus o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele come nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, o primeiro trechinho da palavra de Deus que nós ouvimos hoje fala para a gente a respeito de um homem muito especial. Esse homem foi um dos maiores profetas em Israel, talvez um dos maiores homens de Deus em toda a história, o profeta Elias. Mas hoje nós entramos na vida do profeta Elias num momento muito complicado. Homens e mulheres de Deus também passam por momentos complicados, e Elias teve os seus. Elias foi um homem que realizou coisas incríveis. A Bíblia é cheia de relatos dos milagres operados por ele. Um dia Elias confrontou uma multidão de sacerdotes pagãos, idólatras, que estavam confundindo a mente do povo de Israel e arrastando esse povo para ideias e práticas muito erradas. Elias sozinho os confrontou a todos e venceu. Fez descer fogo do céu. Mas Elias tinha, vou usar uma expressão ruim, uma pedra no sapato. Uma rainha sem vergonha,
pagã, idólatra, mentirosa. Bom, se eu for fazer o rosário das qualidades dela, a gente vai ficar só nisso. Uma mulher inescrupulosa, que desejava que o povo de Israel vivesse perdido de Deus. E Elias era a muralha que impedia que os seus planos fossem à frente. Pois essa mulher perseguiu Elias com todo o seu engenho e força. E depois que Elias conseguiu desbaratar os sacerdotes pagãos do deus Baal, e depois que Elias fez descer fogo do céu para mostrar ao povo de Israel que só há um Deus acima de tudo, essa mulher o perseguiu de todas as maneiras. E Elias precisou fugir. E depois de ter vivido um momento que talvez tenha sido o ápice da vida dele, Elias viveu o momento mais baixo da vida dele, fugindo para o deserto de uma mulher inescrupulosa. Sabe, como quem faz a coisa certa e ainda tem que fugir. Pois é nessa hora que a gente encontrou Elias na primeira leitura de hoje. A Bíblia diz que enquanto Elias estava fugindo para o deserto, veio uma nuvenzinha escura sobre a cabeça de Elias, e ele começou a ficar desanimado, e começou a se deixar vencer pelo cansaço, e começou a pensar: será que está valendo a pena tanto sacrifício? Será que isso vai dar em alguma coisa? Então Elias pensa em desistir, e a Bíblia diz, ele pediu a Deus: Senhor, eu quero morrer. Elias então se deita no deserto para dormir, para ver se esquece de tudo, se apaga tudo. E ele pensa: eu vou dormir até que a minha vida seja recolhida, não vou me alimentar, vou ficar jogado por aqui. Eu acho que se naquela hora passasse um médico ali, ia deixar do lado de Elias uma receitinha de sertralina ou fluoxetina, porque eu acho que Elias estava deprimidão. Porque Elias era um homem de Deus, mas não era um super-herói. Homens de Deus, mulheres de Deus, como Elias, como você, como eu, não tem superpoderes, é gente. E gente desanima, cansa, se pergunta se está valendo a pena, se pergunta se vai dar conta, se vai conseguir. Gente, ainda que seja um homem ou uma mulher de Deus, gente às vezes tem vontade de parar de caminhar, tem vontade de dormir até esquecer de tudo. Elias era gente, mas Deus contava com ele para muito ainda. E Deus tinha uma missão para ele que ainda não tinha terminado. Sabem, irmãos, quando Deus chama a gente, Ele nunca nos coloca numa via, num caminho que vai terminar numa rua sem saída, num muro. Ainda que às vezes a gente se sinta assim: estou numa rua sem saída, ou eu volto para trás, ou eu me entrego, mas eu não sei mais como avançar. Deus nunca põe a gente numa rua sem saída. O Senhor ainda contava com Elias e o caminho dele ainda não tinha terminado. Então, bom, naquele tempo, ainda bem não havia sertralina, nem fluoxetina, nem nada disso. A palavra de Deus diz que o Senhor enviou um anjo até Elias para despertá-lo e lhe ajudar a ter novas forças. Veja, às vezes tem que tomar remédio, viu? Então, se o médico mandou, tome, e não venha angustiar o padre, porque você não toma e depois vem reclamar com o padre que está assim, eu vou fazer o quê? Né? Vou mandar você abrir a boca, vou jogar lá dentro? Não posso, né? Então, se o médico mandou, tome o bendito do remédio, do jeito que ele mandou, né? Agora, tem algo mais, irmãos, que vem do alto.
E o remédio não substitui isso. De vez em quando a gente brinca aqui dizendo que remédio para dormir, a tarefa do remédio que faz dormir é fazer dormir, não é resolver problema. A tarefa do remédio antidepressivo é tentar ajeitar um pouquinho a sua química aí, que talvez não esteja muito boa e você não está se conhecendo mais. Mas ele não ajuda você a se inspirar. Isso vem de cima. O anjo do Senhor parou do lado de Elias, e eu acho que antes de acordá-lo, o anjo ficou lá quietinho um tempo, como que para mostrar, estou aqui. Quando ele percebeu que Elias tinha se entregado à tristeza e ao sono, ele bateu no ombro de Elias. Elias, acorda, levanta, come, para você prosseguir o seu caminho. O anjo tinha feito uma fogueirinha e tinha encontrado ou trazido com ele farinha para fazer um pãozinho. E o anjo tinha assado o pãozinho debaixo daquela fogueirinha. A fogueirinha tinha se consumido, as cinzas caíram sobre o pão, mas o pãozinho estava lá. O anjo chama Elias, acorda, levanta, come, vamos lá. A Bíblia diz, Elias se virou e viu pão debaixo das cinzas, mas voltou a dormir. E o anjo acordou, Elias, vamos lá rapaz, reage, come, estamos juntos, vamos em frente, você tem um caminho ainda. E dessa segunda vez, já alimentado, ele conseguiu se levantar, porque o caminho não tinha chegado ao fim. Sabe, irmãos, eu acho essa expressão que aparece no texto, uma expressão que pode passar despercebida, mas eu acho ela muito bonita. Elias viu que havia pão debaixo das cinzas. Cinzas são um sinal de alguma coisa que já existiu, se consumiu e acabou. Lembra quando a gente começa a quaresma, o que a gente recebe aqui? Cinzas. E o padre diz, lembra-te que és pó, e ao pó hás de voltar. Como as cinzas dessas palmeiras, porque momento cultura, as cinzas que a gente põe nas testas de vocês na quarta-feira de cinzas, são feitas com os ramos bentos que sobram e que são queimados. Então é como se a igreja estivesse dizendo para a gente, olha, assim como essas árvores que já verdejaram, agora são pó, lembra que a vida da gente, muita coisa que hoje deixa a gente angustiado, passa do mesmo jeito. Cinzas são sinal de alguma coisa que já verdejou e que se consumiu. E debaixo das cinzas da fogueirinha, Elias percebeu que Deus tinha deixado alimento. Sabe, a vida da gente parece um pouquinho com isso. Há momentos na nossa vida em que parece que um monte de coisas que a gente sonhou, a gente mesmo que um dia já verdejou, parece que a gente já se consumiu, já se apagou e virou cinzas. E a gente pensa, acabou. Mas sabe, debaixo das cinzas, Deus sempre deixa alimento para que a gente possa recomeçar. Quem sabe você está vivendo um momento da sua vida em que parece que só tem cinzas. Eu tenho uma pessoa tão querida que eu cuidei, o Senhor levou tudo o que eu me esforcei para viver com essa pessoa, e ela durante um tempo na minha vida ocupou tanto a minha vida, eu estava vivendo para ela, mas agora ela não está mais aqui, sobraram cinzas. Ou então, quem sabe, o seu casamento, você sonhou, você lutou por ele, alguma coisa deu errado e parece que virou cinzas. Quem sabe a sua saúde física ou psíquica, por algum motivo no meio do caminho, parece que isso tudo se desfez. Pois é, só que o que a história de Elias ensina para a gente hoje, é que debaixo dessas cinzas, disso que parece que chegou ao fim,
que se consumiu, que acabou. Deus deixou para você alimento, para você poder se refazer e recomeçar o seu caminho. Ainda tem mais um detalhe bonito nessa história, porque no Antigo Testamento, Elias foi ajudado, amparado por um anjo, e o anjo deu para Elias um pouquinho de pão. Mas eu e você vivemos na nova aliança com Deus, e nessa nova aliança, quem nos ampara é o Filho de Deus, e Ele disse: eu sou o pão vivo descido do céu. O pão que alimenta a alma de vocês é a minha carne, dilacerada, entregue pela vida de vocês. E como Elias encontrou pão debaixo das cinzas, nós encontramos pão escondido na cruz. Nós encontramos alimento escondido na dor. Esse é Jesus. Se Elias teve o amparo de um anjo e a companhia de um anjo dizendo para ele: levanta, vamos continuar esse caminho, eu estou com você. Você e eu temos muito mais. Você e eu temos Jesus, o Filho de Deus, dizendo: levanta, eu vou ser o teu alimento. E a gente juntos vai continuar esse caminho, porque ele ainda não terminou. Elias se levantou, comeu, e com a força daquele alimento, diz a Bíblia, ele prosseguiu o seu caminho, ele atravessou o deserto. E se você tiver curiosidade, espero que você tenha para coisas boas, se você der uma olhada na sua Bíblia, você vai ver que no final desse caminho, ele teve o encontro mais poderoso da vida dele com Deus. Irmãos, se a gente desiste do caminho no meio, se a gente entrega os pontos, pode ser que a gente esteja abrindo mão de experimentar o encontro mais forte da gente com Deus. Na hora em que a gente se sente mais fraco, é que a gente experimenta mais perto a força dele. Mas a gente não pode deixar a desesperança tomar conta da nossa alma. Quem sabe o Senhor trouxe a gente aqui hoje para dizer para a gente: levanta, come desse pão, alimenta a sua alma com a força dele, encontra debaixo das cinzas o alimento para você recomeçar, encontra nessa cruz o alimento que está aí para ajudar você a prosseguir. Talvez até chegar aqui, a gente chegou com as pernas da gente e com as forças da gente. Eu me viro, eu dou conta, vamos embora. Mas chega um momento da vida em que, se a gente precisa, se a gente quer ir adiante, a gente só consegue se a gente conta com as forças que vêm dele. Talvez alguns de nós estejamos justamente nessa hora da vida. Até aqui eu me virei, até aqui eu tinha forças, mas se eu preciso e se eu quero ir daqui adiante, eu vou precisar contar com as forças dele. Sem ele, eu não vou saber achar o caminho. Talvez o Senhor tenha ajudado a gente a chegar aqui hoje, para nos lembrar que homens e mulheres de Deus não são super-heróis, e precisam aprender a contar com ele, e depender dele, e segurar na mão dele, e se alimentar da presença dele, cada etapa do caminho, para não deixar nada pela metade. A última coisa que eu queria compartilhar com você é o trechinho da segunda leitura que a gente ouviu hoje, que já fala de outra coisa. Ao longo desses domingos todos anteriores, a gente tem lido trechinhos da carta de São Paulo aos Efésios, e hoje a gente já está quase no finalzinho da carta. E no trechinho de hoje, São Paulo diz umas coisas tão bonitas. São Paulo começa dizendo assim: irmãos, não contristeis o Espírito Santo. Eu vou dizer a mesma coisa com um sinônimo: irmãos, não entristeçam o Espírito Santo. São Paulo
ao longo das cartas dele, usa 3 verbinhos para dizer coisas que a gente não deve fazer com o Espírito Santo. Ele diz assim: não entristeçam o Espírito Santo, não apaguem o Espírito, não resistam a ele. São Paulo em nenhum lugar diz, não se encha tanto do Espírito Santo, porque pode ficar cheio demais. Em nenhum lugar ele diz isso. Em nenhum lugar ele diz, tome cuidado com o Espírito Santo, porque ele pode aprontar alguma com você. Em nenhum lugar ele diz isso. Agora, quando ele se refere a perigos que a gente corre no nosso relacionamento com o Espírito Santo, ele usa esses 3 verbos. Não entristeça ele. Ele mora em você. Ele vive em você. Ele vive as coisas que você vive. E se você, mesmo carregando ele no seu interior, se aparta dele, se você se esquece dele, ele é entristecido. Não entristeça o Espírito Santo. Não resista a ele. Deixe que ele conduza a sua vida. Não se torne uma pessoa resistente, reticente ao Espírito Santo. Confie nele e não o apague. Não deixe que nada nesse mundo apague o que ele acendeu dentro de você. Cuide dessa luz que ele fez brilhar na sua alma e não deixe nada nesse mundo apagar isso. É com essa luz que você vai encontrar o caminho que você precisa. Não entristeçam o Espírito Santo. Sabem, irmãos, se nós cristãos, ao invés de ficar pensando naquilo que fazemos com esse tipo de mentalidade, isso pode, aquilo não pode, isso pode, aquilo não pode, até onde pode, porque a gente, além de tudo, ainda pensa nisso, né? Até onde pode, né? De vez em quando o pessoal vem se confessar, padre, eu posso beber até onde? Eu posso mentir até quando? Olha, se você for por esse caminho, você vai mal, viu? Porque a gente começa com um pouquinho e vai depois, né? Se acostuma e pisa no acelerador. Acho que se ao invés de pensar dessa maneira, nós nos perguntássemos, essa atitude que eu vou tomar, vai alegrar ou vai entristecer o Espírito Santo que habita em mim? As coisas iam ficar tão mais claras para a gente. As coisas iam ficar tão mais simples do que a gente tentar andar numa corda bamba, até onde pode, não pode, será que é, será que não é? Não, porque no fundo tudo tem a ver com o nosso relacionamento com Ele. Se eu tomar essa atitude, eu vou deixar o Espírito Santo de lado e vou começar a trilhar um caminho que é meu. E eu sei onde é que essa história acaba. Eu já vivi isso. Vou não. Se eu tomar essa atitude, eu vou alegrar o Espírito Santo que mora em mim, porque eu vou estar dando um passo junto com Ele, eu vou estar avançando com a direção dEle, ou eu vou magoá-lo com a minha resistência, com a minha teimosia, com o meu egoísmo, e vou acabar me perdendo dEle. Não entristeçais o Espírito Santo. Sabe, irmãos, quando a gente entristece com amargor as pessoas que a gente ama, é porque antes a gente já havia entristecido o Espírito Santo aqui, ao tomar aquela decisão ou ao dar aquele passo de traição, de negação, de acusação, que acabou machucando o outro. Antes de feri-los e entristecê-los, a gente entristece o Senhor que habita aqui. São Paulo logo depois diz assim: irmãos, joguem para longe de vocês todo tipo de gritaria, irritação, briga. Isso não pode mais haver entre vocês, porque essas são as piores escolhas. Quando vocês escolhem gritar uns com os outros, quando vocês escolhem brigar uns com os outros, vocês estão fazendo as piores escolhas. Joguem isso para lá. Não é isso que Deus quer de vocês. Ao contrário, sejam bons uns com os outros e perdoem uns aos outros, como Jesus tem perdoado todos vocês. Irmãos, hoje é dia dos pais,
Então, hoje, muitos, de nós estamos aqui, o marido, a esposa, os filhos. Eu acho que esse trechinho da carta aos Efésios, a gente precisava escrevê-lo na história da casa da gente. Senhor, a gente tem gritado muito uns com os outros, a gente tem escolhido as piores soluções, falar mais alto, acusar, cobrar, a gente tem escolhido se irritar, mas a tua palavra está dizendo que essas coisas têm que ser jogadas fora, né? Ajuda a gente a ser bons uns com os outros, ajuda a gente a perdoar uns aos outros, porque perdão é sempre uma rua de mão dupla. Então hoje eu perdoo alguém, certamente amanhã esse alguém vai estar me perdoando, porque eu também apronto, você também. Quem sabe o Espírito Santo não gostaria de ensinar para a gente um caminho melhor, para a gente viver em casa, num ambiente, num clima de alegria, de paz, satisfeitos por estar juntos. Irmãos, como é triste quando uma casa de família se torna um campo de batalha. A gente tem que andar numa armadura dentro de casa, todo mundo na defensiva. Quando Deus sonhou a gente juntos e vivendo em família, Ele sonhou isso para que em casa a gente pudesse tirar as armaduras e fazer bem uns aos outros, e curar as feridas uns dos outros, as feridas que às vezes o mundo faz na gente, e que a gente pode curar em casa. Mas para isso, a gente precisa dar um passo. Espírito Santo, conduz a gente, conduz a mim. Eu não quero mais te entristecer, escolhendo o caminho pior, que eu sei que vai acabar também entristecendo as pessoas que eu amo. Me ajuda a andar contigo, me ajuda a ser atento quando você me mostra qual é o próximo passo. Irmãos, nós temos muito, Deus nos deu muito. Deus nos deu o seu Filho Jesus, Deus nos deu o seu Espírito Santo, nos deu o seu Filho para ser alimento da nossa alma, força, garra, para a gente não desanimar na metade do caminho. Deus nos deu o seu Espírito Santo para ser a direção da nossa vida, a sabedoria dos nossos passos. Nós não estamos desprotegidos, desvalidos, zerados diante da vida, muito pelo contrário. Mas a gente precisa aprender a parar um pouquinho de se deixar levar só pelas nossas forças ou só pelas nossas cabeças, e a gente precisa aprender a contar com as forças dele e a se deixar dirigir pelo Espírito Santo de Deus. Que a gente possa voltar para casa hoje, daqui a pouco vocês vão, não sei como é que é no Dia dos Pais, se vocês vão para o La Mole de novo, né? Dia das Mães vai tudo para o La Mole, para a fila, né? Dia dos Pais é possível também, né? Então, quando a gente voltar para casa hoje, depois do furdunço do dia, que cada um possa dar uma paradinha e estar a sós com o Senhor e dizer para Ele: Pai do céu, eu preciso de forças. Eu hoje fui quase como Elias, minha vontade era deitar e não levantar da cama e esperar a vida passar. Alimenta minha alma com teu Filho Jesus. Jesus, me ajuda a ficar de pé de novo e recomeçar o caminho. Me ajuda a encontrar você debaixo das cinzas da minha vida. E Espírito Santo, eu não quero mais te entristecer, eu já te entristeci demais. Eu quero te dar alegrias, e eu sei que eu te dou alegrias quando, com a tua ajuda, eu aprendo a ser bom com as pessoas que Deus me confiou. Me ajuda hoje a fazer as melhores escolhas e dar um pouquinho mais de mim mesmo por essa turminha que Deus colocou nas minhas mãos. Se a gente fizer essa oração hoje, bater esse papo com o Senhor, eu tenho certeza que aos pouquinhos Ele vai ajudando a gente a ver a nossa vida de um jeito diferente, e a gente vai descobrindo que mesmo que a gente esteja atravessando um deserto, Deus nos deu recursos para que a gente caminhe até o deserto passar,
para trás depois e dizer: valeu a pena. Deus não me colocou numa rua sem saída. O caminho passou pelo deserto, mas o deserto passou e o Senhor está sendo fiel e está indo comigo até o fim para que eu cumpra a linda missão que Ele um dia colocou nas minhas mãos.